Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o Pedro Pereira, especialista em reparação automotiva. Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de hoje, falando sobre metrologia, medições na prática. Bom, você que é mecânico ou aprendiz que deseja se tornar um técnico reparador automotivo, fica atento a essa aula, porque nela você vai aprender tudo sobre metrologia. Além do mais, vai te ajudar você a não realizar aquelas reparações duvidosas, tornando as suas reparações bem mais rentáveis. Mas você deve estar se perguntando, por que eu devo me tornar um técnico reparador automotivo? O que eu vou ganhar com isso? O que é vantajoso? Será que eu devo mesmo me aprofundar nos estudos? Quais são as vantagens? Então, vou responder a sua pergunta com a outra pergunta. Você, vendo o cenário político e econômico que estamos atravessando, você está satisfeito com o seu Olerite? Porque na minha época, como mecânico, eu estava sempre brigando com os meus chefes porque a comissão não vinha direito, o salário não vinha direito, e eu sempre ouvia aquela frase: não está satisfeito? Procura outra coisa. Agora, se você estiver ganhando esse valor ou a mais e isso para você está tudo bem, ok. Agora, se você não estiver ganhando nem a metade disso daqui e está insatisfeito com o seu Olerite e você quer uma mudança na tua vida, eu quero te dizer que isso é possível. Portanto, faça agora mesmo a sua inscrição no portal pedropereira.com.br, porque lá você vai ter acesso a conteúdos maravilhosos, os quais vai te transformar em um técnico reparador automotivo. E tem mais, você também pode me seguir agora no Instagram. Os links para você fazer a sua inscrição está aqui na descrição do vídeo. E lembrando que você que realmente quer essa mudança, você não pode perder toda segunda-feira às 18 horas. Eu estou postando vídeos com conteúdos maravilhosos, os quais vai ajudar você a enfrentar esse mercado desafiador que está aí fora. Tudo bem? Estou te aguardando, hein? Bem, então agora vamos falar de metrologia. Você que é mecânico ou aprendiz, poderia me dizer a importância da metrologia na vida humana? A metrologia está presente na vida humana desde a ciência, tecnologia, construção e reparações, a qual pode haver incerteza no resultado final. Portanto, você não poderá deixar de aprender a ciência das medições. Lembrando que a metrologia bem aplicada vai refletir no sucesso do teu diagnóstico e das suas reparações. Ou vai me dizer que você nunca teve que abrir um motor 2 ou 3 vezes porque haveria incerteza nas medições ou na reparação, ou de repente, quem sabe, mandei um cabeçote lá para retífica, mandei um virabrequim para retífica, será que ficou na medida, não ficou? Vamos abrir de novo o motor. Tenho certeza que isso deve ter acontecido porque eu também já passei por isso. Bem, pessoal, então agora vamos iniciar as medições, né? Vamos iniciar as nossas medições com as nossas ferramentas de metrologia, iniciando pelo nosso paquímetro, né? Vamos iniciar aqui pelo nosso paquímetro. Pessoal, eu separei apenas as ferramentas mais básicas, né? Que são as ferramentas mais utilizadas nas oficinas mecânicas, porque tem algumas ferramentas que já são mais ferramentas que são utilizadas mais por retífica, né? Então as pessoas não têm muita interação com essa ferramenta, dificilmente vai utilizar essa ferramenta. Então eu peguei apenas as ferramentas mais utilizadas. Porém, a maioria das medições que nós vamos utilizar na metrologia ou vai ser em metro, ou em milímetro, ou em graus. Portanto, aqui a gente vai falar das ferramentas mais utilizadas. Então vamos lá. Pessoal, só para a gente ter aqui uma noção. Você poderia me dizer, olhando para essa ferramenta aqui, você poderia me dizer qual seria a resolução desse paquímetro? Então, enquanto você pensa um pouco, eu vou falar de um outro assunto bem importante. Pessoal, lembrando que
o paquímetro, ele é uma ferramenta de precisão. Então, toda vez que eu for fazer uma medida, eu tenho que olhar para ver se a abertura desse cara aqui está perfeita. Eu fecho ele totalmente e olho de frente para a luz para ver se não tem nenhuma passagem, nenhuma fresta aqui, né? Se tiver alguma passagem, o meu paquímetro, na teoria, está morto. Para mim, não serve mais. Tá? Agora, se você... Veja, eu só estou olhando para esse paquímetro e eu já sei qual é a resolução. Eu já sei qual que é a resolução desse paquímetro. A resolução desse paquímetro está falando aqui qual que é a resolução? Está escrito? Não, mas eu já sei. A resolução desse paquímetro é de 0,05 centésimos. E como que eu sei disso? Porque eu estudei no passado muita metrologia e você quiser aprender a como descobrir isso apenas olhando para o paquímetro, você pode ir lá no meu canal no YouTube e assistir o nosso vídeo, a nossa live número 1, que nós estamos falando sobre metrologia. Lá nós estamos explorando não só a resolução das ferramentas, mas também as casas decimais. Então, vai lá, não perca. Bom, vamos continuar aqui, pessoal. Então vamos lá. Aqui está o nosso paquímetro. Né? Lembrando, pessoal, que a gente pode ter paquímetro em polegada. Geralmente quem utiliza polegada mais são os carros americanos, né? A maioria dos carros, sendo nacional ou europeu, geralmente se utiliza o milímetro. Então vamos explorar um pouquinho esse cara aqui. Bom, pessoal, o meu paquímetro deu uma abertura aqui, né? Eu abri o meu paquímetro e me apareceu uma medida aqui, né? Que medida que está apresentando nessa imagem? Qual que é a medida? Então vamos lá, pessoal. Começando aqui, ó. O meu primeiro traço da escala do nônio e a parte inferior se deslocou, não chegou em 1 milímetro, está antes de 1 milímetro, então não é 1 milímetro. Tudo bem? Como que eu faço agora para saber? Eu vou ver na escala embaixo, no nônio, qual dos traços aqui está alinhado com a escala superior. Então, se a gente vir aqui e dar uma olhadinha, ó, eu tenho aqui ó, o 5. O 5 está alinhado? Não, está quase. Quem está alinhado, na verdade, é esse traço entre o 6 e o 5, ou seja, 55, não é verdade? Então, a minha medição aqui é de 0,55 o quê? 55 décimos, 55 centésimos, 55 milésimos. Qual que é? Se a precisão do meu paquímetro, eu já disse que é de 0,05, então olhando para as nossas casas decimais, que você vai ver isso lá na nossa aula lá, nas nossas casas decimais, como que a gente conta as casas à direita da vírgula? Eu tenho 0,000. Então vamos contar 3 casas à direita da vírgula. A minha primeira casa é o quê? Décimos. Segunda, centésimos. Terceira, milésimos. Então, como eu disse que a resolução do meu paquímetro é de 0,05, então ele é o quê? Ele é um paquímetro centesimal. Então a minha medida aqui é de 0,55 centésimos. Tranquilo? Vamos para a nossa próxima medida. E aqui, o meu paquímetro ele abriu de novo, né? Eu estou aqui, aonde? Em cima do nosso 5. Está certinho aqui no 5, pessoal? Ou não? Se está aqui na minha escala, bateu em cima certinho, e na minha parte inferior não tem nenhum dos traços que se alinha com a parte superior, apenas o meu traço inicial aqui, que está reto com a escala de 5 aqui em cima, então eu tenho o quê? 5 milímetros. Bem, vocês viram que não é tão difícil fazer medidas utilizando um paquímetro. É muito simples, basta a gente saber
as casas decimais, a gente saber que a nossa ferramenta está bem aferida e saber a resolução da nossa ferramenta. Portanto, vamos para a próxima medida. Vamos lá. Bem, eu abri um pouco mais o paquímetro, ele passou do 5, né? Está aqui entre os 5 e o 1, ou seja, era para ser 6, né? Passou do 5, está entre os 5 e o 6, então ele está entre o 5 e o 6, ou seja, não é 5 nem é 6. O que tem aí a mais do 5? A gente vem na escala inferior e a gente vê quais desses traços está alinhado com a parte superior. Então, para a gente aqui, quem está alinhado é o 5. Então, eu tenho 5,50 ou 5 milímetros e meio. Bem, e agora nós vamos falar sobre o micrômetro. O micrômetro é uma ferramenta bem precisa, né? Para algumas medições muito precisas é importante a gente utilizar o micrômetro. Se você vai fazer uma medida, digamos, mais robusta, você até pode utilizar o paquímetro, mas dependendo a medida que você for realizar, que necessita de uma maior precisão, é importante que você utilize o micrômetro. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre os cuidados que devemos tomar com o micrômetro antes de realizar uma medição. Primeiro, quais são os cuidados? A gente precisa aferir esse cara, né? Você não pode pegar ele, chegar e já fazer a medida, porque ele pode te dar um valor errado e muitas pessoas esquecem disso. Um outro detalhe importante, quando eu vou mexer no nosso micrômetro para fazer algumas medidas, quando eu vou abrir o micrômetro, eu pego nessa parte aqui, né, do tambor e abro o micrômetro. Na hora de fechar para fazer as medições, a gente atua nessa parte de trás, que é a embreagem, né? O que acontece? Aqui nessa parte aqui, ela tem uma embreagem que quando você vai apertando, que ela dá um encosto, né? Os batentes aqui dão um encosto onde você está medindo, essa embreagem ela começa a patinar. Se você apertar na mão aqui, você tira a aferição da ferramenta e estraga a ferramenta. Então tem que tomar muito cuidado. Uma outra coisa importante é a limpeza, né? Que eu estou falando lá no vídeo 1 sobre metrologia. Tem que tomar esses cuidados. Bom, então vamos começar a realizar as nossas medições. Lembrando que no nosso e-book a dica de como aferir o micrômetro, né? O micrômetro está bem mais clara. Então vamos lá. Aqui, pessoal, tem o tambor, né? A bainha, né? Aqui é o meu tambor que ele move. E aqui eu tenho uma escala. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fechar totalmente o micrômetro. Na parte superior dessa baía tem 2 furos e tem uma chavinha que vem junto com o micrômetro para você movimentar essa parte aqui, ó, da escala, para deixar a escala 0 aqui, ó, alinhada com o 0 aqui, ó. Então isso é a aferição do micrômetro. Lembrando que isso está bem claro no nosso e-book. Bom, então vamos lá. Quando eu for realizar a medida, então, eu abro o micrômetro pelo tambor e na hora de fechar, a gente fecha pela embreagem. Tudo bem? Então, vamos para a nossa primeira medição. E agora, eu vou te apresentar um outro micrômetro, o qual se trata de um micrômetro milesimal, não é? É um micrômetro milesimal. E como que a gente lê esse micrômetro? Então, vamos lá. Aqui, pessoal, eu tenho, né, o nosso micrômetro, que é milesimal. Lembrando que geralmente a precisão do micrômetro ele está já descrito no corpo do próprio micrômetro, né? Então está dizendo aqui que vai de quanto? De até 25 milímetros, né? E que a precisão dele é milesimal. Portanto, se eu tiver um micrômetro o qual estiver apagado a precisão, fica simples da gente descobrir a precisão do micrômetro de qualquer ferramenta com base no nosso conteúdo que está no vídeo e na live número 1. Não se esqueça. Então vamos lá. Bem, pessoal, abri o micrômetro aqui, né? A gente abriu o micrômetro. Pode perceber que ele abriu aqui. E quanto que eu tenho aqui? Bom, aqui, ó, ele saiu do 0
É 0, meio e parou em 1 milímetro. Na verdade, ele passou um pouco, né, de 1 milímetro. E quanto que ele passou aqui? Então vamos lá. Lembrando que o meu tambor deu a volta, né? A gente abriu o tambor aqui. Qual o número que está alinhado aqui, pessoal? O 10 está alinhado? Não. O 10 está antes, né? Isso quer dizer que eu tenho mais do que 10. Então como é que eu faço para a gente contar? O meu micrômetro, ele não é milesimal, então, na verdade, aqui eu tenho que acrescentar um zero, o qual não está aparecendo aqui. Então, na verdade, eu contabilizo como 1,100, não é isso? 1,100. 100 o quê? 100 milésimo, porém, eu tenho mais 3 milésimos que estão marcando no meu tambor fixo na parte superior aqui, né? Então, eu tenho mais 3. 100 com mais 3, 103. Então, quanto que eu tenho aqui? Eu tenho 1,100 milésimos de milímetros. Legal? Esse é um micrômetro milesimal. Tranquilo? Vamos para o próximo, então. Bem, aqui a gente continua, só que agora a gente vai falar de micrômetros, que na verdade, né, são vários micrômetros que nós vamos ver pela frente, né? Porém, a gente vai utilizar aí um exemplo, mas aqui a gente tem um micrômetro que, vamos dar uma olhada para a precisão desse micrômetro, que é um micrômetro, o que? Tá o que aqui, as indicações está à direita da vírgula, né? Segunda casa, então esse micrômetro ele é o que? Centesimal, é um micrômetro centesimal. Então vamos começar aqui as nossas medições. Lembrando que antes de começar as medições eu preciso aferir o meu micrômetro, que eu já expliquei como que a gente faz as aferições, né? Então vamos lá, vamos ver qual que é a medição que a gente tem aqui. Então vamos lá, pessoal, peguei no meu tambor, abri o meu tambor, coloquei em cima da peça que eu vou medir, vou fechar, encostar e vamos ver quanto que deu aqui. Bom, quanto que apareceu aqui, pessoal? É fácil, né? Ó, 0, meio, 1 e meio e parou aonde aqui? No 2 milímetros, né? 2 milímetros exato. Por quê? Porque o meu zero já bateu certinho com a minha escala da bainha aqui, né? Então eu tenho exatamente 2 milímetros. Por quê? Lembrando, né? Cada divisão dessa vale o quê? Meio, vale 50, né? Vale meio milímetro, na verdade, né? Então 0, 50, 1 milímetro, 1,5, ou 1,50 e 2 milímetros. Então, qual que é a medida que tem aqui no meu micrômetro? 2 milímetros, exatamente, porque o zero do meu tambor parou alinhado, né? Se ele tivesse abaixo aqui, eu teria que contabilizar quanto que ele passou do zero, né? Para a gente saber quanto que a gente teria que acrescentar em questão de centésimos. Tranquilo? Vamos para o próximo. E aqui, pessoal, nessa imagem, quanto que nós temos aqui? Qual que é o valor do nosso micrômetro? Na verdade, eu tenho aqui, né? 0, meio milímetro, 1 milímetro, 1 milímetro e meio, 2 milímetros, 2 milímetros e meio, né? Tá aparecendo bem encostadinho aqui no tambor. Bom, 2 milímetros e meio eu represento ele por 2,50. Então são 2 milímetros e meio. Agora o que eu faço? Eu acrescento mais quanto que eu tenho aqui no tambor. Então o zero está escondido aqui, né? Porque a gente virou 0 vezes 5, 10, 15. Parou exatamente no 15. Como eu tenho já 50 com mais 15, 65. Qual que é o valor da medição do meu micrômetro? 2 milímetros, né? Na verdade, não é isso? 2 milímetros, 65 centésimos de milímetros. Legal? Bem, então agora nós vamos falar de relógio comparador. Você acredita que você tem um bom domínio sobre o relógio comparador? Você acredita que se você fosse prestar uma provinha a uma empresa e caísse algumas operações envolvendo o relógio comparador, você se sairia bem? Tem insegurança? Se tem, vem comigo que eu vou tirar essa sua insegurança. Vamos começar aqui pelo nosso relógio
comparador. Pessoal, o relógio comparador complica, não é que ele é complicado, ele é simples, mas ele acaba complicando a cabeça das pessoas por coisas assim que é até engraçada. Porém, se você prestar atenção direitinho na forma como fazer a leitura do relógio comparador, você vai ver que é muito simples. Começando pela resolução do relógio. Lembra que eu falei que todas as medições acabam envolvendo milímetros, pode envolver grau, dependendo da medida que você vai fazer, não vai mudar. Então, se você pegar um paquímetro, geralmente você vai medir em milímetros. Se você pegar um micrômetro, você vai também medir em milímetros. Se você pegar um relógio comparador, você também vai medir em milímetro. Se você pegar um calibre de lâmina para fazer a regulagem de válvula, também essa medida é em milímetro. Bem, então vamos explorar um pouco aqui a questão do relógio comparador. Lembrando, né, pessoal, que eu tenho aqui alguns relógios comparadores aqui, porém, esses relógios, eu tenho várias opções de relógio comparador. Eu posso ter o relógio decimal, centesimal e milesimal. Geralmente o relógio milesimal ele é mais utilizado em retífica, naquelas medições de muito mais precisão, mas geralmente nas oficinas se utiliza o relógio até centesimal, né, que é geralmente é esses tipos de relógio aqui que é utilizado. Então lembrando, pessoal, qual que é a precisão desse meu relógio aqui? Deixa eu afastar um pouquinho mais. Olha, esse relógio tem uma precisão de quanto? Ele é de que? Pessoal, à direita da vírgula, segunda casa corresponde o que mesmo? Olha, não se esqueçam de ir lá no canal no YouTube e ver como que se classificam as casas decimais no vídeo e na live número 1, que está falando sobre metrologia, que é justamente lá que você vai aprender como classificar as casas decimais e aprender como fazer a resolução das ferramentas. Aliás, identificar a resolução das ferramentas. Bem, então vamos lá. O meu relógio, ele é de quê? Ele tem uma precisão de até 1 centésimos de milímetro. Então vamos lá, pessoal. O que a gente precisa tomar muito cuidado com o relógio comparador? Porque o relógio comparador, pessoal, ele tem uma coisa que às vezes acaba a pessoa não prestando atenção. Primeiro, o meu ponteiro ele se deslocou do 0 para 10 o que, pessoal? 10 décimos, 10 centésimos ou quanto? Ele começa de quanto? De 1 centésimo ou de 1 décimo? De quanto que é? A precisão do meu relógio que eu falei não é de 1 centésimo? Então, de 10 centésimos, não é isso? Olha, ele se deslocou aqui, né? Do 0 até 10. E, ao mesmo tempo, pessoal, o meu relógio que contabiliza os milímetros, que é esse relógio menor, ele se desloca ao contrário. Então, se a gente dá uma olhada aqui, ó, esse meu relógio está marcando quanto aqui? Pode ver que ele está marcando 1, 2, 3, 4. E aqui, ó, isso quer dizer o quê? Que ele deu a volta para completar 1 milímetro, né? Cada volta que ele dá corresponde a 1 milímetro. Então, eu tenho que pegar aonde parou o meu relógio aqui, né? Quantos milímetros ele indicou. E aí depois eu contabilizo a minha casa. Porém, eu não posso esquecer da posição que o meu relógio está rodando. Então, se o meu relógio ele roda horário, a minha medida ela é positiva. E se eu estou fazendo uma medida a qual o meu relógio ele vira anti-horário, então a minha medida é negativa, as quais se considera por ressalto e rebaixo. Então veja, eu tenho aqui um ressalto, se eu descer o relógio aqui vai ser um rebaixo, se eu subir, um ressalto. Tem que tomar muito cuidado com isso, que eu já vi muitas pessoas apanhando com prova porque não presta atenção nesses detalhes, né? Então, às vezes, as pessoas na prova, só para poder sacanear, né, vamos dizer assim, o que eles fazem? Eles colocam os dois relógios girando no mesmo sentido. E não é verdade. O relógio sempre gira um ao contrário do outro. Tem que tomar muito cuidado com isso. Então a gente vai para uma outra imagem, a qual a gente pode fazer essas leituras aqui de uma forma melhor, né? Então vamos lá. Vamos para a próxima imagem.
Bem, então agora, pessoal, vamos entender aqui a questão desses relógios, dessas imagens aqui. Lembrando, pessoal, que geralmente o operador, quando ele vai trabalhar, ele precisa o quê? Ele precisa colocar uma pré-carga no relógio. Essa pré-carga vai depender muito do operador. O operador ele pode colocar meio milímetro, 1 milímetro, 2 milímetros, 5 milímetros. Ele que sabe a pré-carga que ele pode colocar. Por que que é importante colocar uma pré-carga? Porque o relógio ele tem uma mola interna, então é importante que você mantenha essa mola, né, numa pressão correta para você trabalhar. Mas aqui, só para a gente entender, a gente está sem pré-carga, né? A gente está contabilizando da pré-carga. Uma outra coisa importante que eu já falei, né, é que o relógio maior, né, o externo, trabalha ao contrário do interno. O interno marca milímetros e o externo vai marcar o quê? Vai marcar em centésimos, né? Então vamos lá. O que aconteceu, pessoal? Esse meu ponteiro, olha que interessante aqui, ó. Esse meu relógio, ele começou do zero aqui e foi dando volta. Cada vez que ele deu uma volta aqui que zerou, o meu ponteiro de milímetros estava aqui, ó. Zero, foi andando, ó. Foi ao contrário, tá vendo? Ó? Foi andando ao contrário, até chegou em 9, né? Então, ele chegou em 9. Aqui o meu ponteiro bateu 9, só que ele passou um pouquinho, passou 3. Então, qual que é a medida que eu tenho aqui? Tá aqui, pessoal. 9,03 centésimos de milímetros. Ou seja, eu estou com a medida negativa, eu estou medindo um rebaixo. Legal? Tem que tomar muito cuidado com isso. E aqui do outro lado, como que ficou? Agora a gente já tem algo totalmente ao contrário, né? O que que aconteceu aqui, pessoal? O meu relógio, ele saiu do zero, né? E como ele começou a dar a volta horário, o meu relógio interno virou anti-horário, vira um ao contrário do outro, né? Então, quando ele deu a primeira volta, o meu relógio aqui de milímetro parou em 1. Ele deu a segunda volta, parou no terceiro, né? Não, parou no segundo, desculpa. Aí ele deu mais uma volta, parou no terceiro. Ou seja, quantos milímetros eu tenho? 1, 2, 3 milímetros. Só que o meu relógio externo passou um pouco, né? Ele chegou a quanto? Na casa dos 6 aqui, né? Lembrando que a minha escala aqui, ela começa com quanto? Ela tem a precisão de 1 centésimos, né? Então, quanto que eu tenho aqui? Eu tenho 3 milímetros, né? Tá aqui, 3,06 centésimos de milímetro. E a minha medida, ela é positiva, ou seja, eu estou medindo um ressalto. Tem que ficar esperto, porque muitas vezes em prova você pega a medida representada na figura, é positiva ou negativa, representa um ressalto ou um rebaixo. Aí você olhando para a posição do relógio, esquece que o relógio interno é milímetro e o outro está em décimo, centésimo ou milésimo, e um gira ao contrário do outro, a pessoa acaba errando na prova. Tome cuidado com isso. Legal? Vamos para o nosso próximo. E aqui, pessoal, quanto que eu tenho agora? Vamos dar uma olhada aqui. O que que aconteceu aqui, ó? Tá vendo a setinha aqui, ó? O meu relógio de milímetros, ele saiu do zero e parou aonde? Tá ao contrário, né? Ele saiu do zero e veio até o 8. Então a gente conta 1, 2 milímetros. E o meu zero, o meu relógio externo, passou do zero aqui, ó, ao contrário, e veio até aonde? E veio até, quanto que tem aqui mesmo, pessoal? Até 20, né? Vamos contar as casas? Ó, eu tenho aqui, ó, as minhas casas. 10, 20, 30, certo? Que corresponde aqui o outro lado aqui, ó, tá vendo? Então, eu tenho 20 e quanto, pessoal? 29. Então, eu tenho quanto aqui? Quanto que deu a minha medida aqui, ó? Deu 2,29 centésimos de milímetros. E que medida que é essa, pessoal? Uma medida negativa. Eu estou medindo um rebaixo. Tem que ficar esperto. Vamos lá, próxima leitura. Quanto que é aqui, pessoal? Por que que eu estou dando mais atenção a relógio, comparador, micrômetros
e paquímetros, porque o relógio comparador, pessoal, você vai encontrar ele em várias ferramentas. O relógio comparador, você vai usar ele para medir empenamento de disco, você vai usar ele para medir folga axial de motor, você vai usar ele para medir empenamento de virabrequim, você vai usar para medir empenamento de volante, você vai usar para medir empenamento de comando de válvula, você vai usar ele no súbito para medir deformação de cilindro. Então o relógio comparador ele vai estar montado em várias ferramentas. Dependendo da ferramenta que ele estiver montado, a leitura é a mesma. A única coisa que vai mudar é a resolução, se ele é de decimal, centesimal ou milesimal, só isso. Mas o relógio comparador em si, se ele tiver num súbito, se ele tiver numa régua para você medir empenamento de planicidade de bloco de motor ou de cabeçote, a leitura vai ser a mesma, não vai mudar nada. Tá bom? Então aqui, pessoal, e como que ficou aqui? Né? E essa outra imagem aqui, como que ficou? Agora a gente já tem uma imagem também ao contrário, né? Que ela também começa onde aqui, ó? O meu relógio, ele começa aqui, ó. Vamos lá. Ele começou do zero e veio até aonde? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Então vamos lá, ele veio até os 6 milímetros ao contrário, e o meu outro relógio, ele zerou aqui, né? Deu 0. Depois do 0 ele foi até quanto? Tá aqui, né, pessoal? Ele tá entre aqui, vamos dizer, tá quase no 5 aqui, né? Deu 5. Então quanto que ele tem aqui, pessoal? Ele deu quanto? 6,05 centésimos de milímetros. Legal? Fique atento com isso. E que medida que é essa? Também é uma medida negativa. Isso aqui é um rebaixo. Por quê? Porque o meu relógio está trabalhando anti-horário. Tem que tomar muito cuidado com isso. Beleza? Vamos para a nossa próxima imagem. Bem, então voltando nessa imagem aqui, né, pessoal? Só para a gente confirmar, dá uma olhada. Ó, o meu ponteiro saiu do 0, né? Foi até aqui, ó. Foi até o 10. E o meu outro ponteiro, que contabiliza milímetro, ele girou ao contrário, né? Esse ponteiro ele girou ao contrário do outro ponteiro maior. Então, quanto que eu tenho aqui, né, pessoal? Quanto que apresentou aqui? O meu ponteiro ele deu uma volta e parou no 0. Então, uma volta completa corresponde a quanto? A 1 milímetro. Né? Então, se ele der mais uma volta e parar no 0, vai dar quanto? Vai dar 2 milímetros. Se ele dar mais uma volta e parar no 0, vai dar quanto? Vai dar 3, né? Se ele dá mais uma volta e assim vai, tá? Cada volta do relógio corresponde a 1 milímetro. Então tem que tomar muito cuidado porque às vezes nem só questão de fazer prova, não é isso, né, pessoal? Mas às vezes isso pode enganar quando você vai fazer alguma medida, né? Medidas de precisão. Tem que tomar muito cuidado com isso. Então a primeira coisa é você identificar a resolução do relógio, ver a aferição do relógio se está certinho. Tem uns relógios aí no mercado aí que você coloca ele, tira, cada vez que você movimenta ele, né? Nessa parte superior aqui do relógio, pessoal, você pega e levanta ele com a mão, você movimenta para certificar que ele está parando no mesmo lugar. Tem uns relógios que vendem aí no mercado aí que custa aí 10 reais, que você pega e mexe aqui, o relógio nunca para na mesma posição. Então tem que ter um relógio preciso para que você possa fazer as suas medições e para que você possa fazer as suas reparações. Então, lembrando, eu preciso ter certeza, eu preciso conhecer a ferramenta. E o que eu preciso saber da ferramenta? Se ela está bem aferida, eu preciso conhecer a resolução da ferramenta e eu preciso também saber, né, saber separar as casas decimais para que eu possa realizar as minhas medições. Tudo bem? Agora o resto dos outros equipamentos de medições, pessoal, não vai envolver muita coisa, não vou explorar muito, porque vai tudo voltar para medições em décimos, centésimos e milésimos, que é justamente o que a gente já viu em paquímetro, em micrômetro e relógio comparador. Essas são as ferramentas que mais se utilizam nas oficinas por aí, ferramentas de medições mecânicas que as pessoas têm bastante dificuldade. Agora, relógio milesimal e micrômetro milesimal,
Raramente você vai ver isso nas oficinas. Geralmente quem usa muito esse equipamento é retífica de motor. Então eu estou aqui só dando aqui mais as ferramentas que é mais utilizada pelas oficinas mecânicas. Tranquilo? Legal? E como que você vai entender melhor em uma maior exploração sobre tudo isso? Está no e-book que você vai adquirir gratuitamente lá na live de quarta-feira às 19h37, assim que você se inscrever no portal pedropereira.com.br. Legal? Vamos lá. Bem, só para lembrar que todas as segunda-feiras às 18 horas eu estou liberando vídeos com conteúdos sensacional para você que realmente quer se tornar um técnico reparador automotivo. Esses conteúdos têm explicações maravilhosas, as quais você não vai ver por aí. Então, eu quero te deixar aqui o meu muito obrigado, porque se você assistiu esse vídeo até agora, isso quer dizer que realmente você quer se tornar um técnico reparador automotivo. Portanto, faça agora mesmo a sua inscrição no portal pedropereira.com.br para que você possa receber conteúdos complementares a esse vídeo. Te convido para que na próxima quarta-feira, às 19h37, você assista uma live Tira Dúvida sobre esse conteúdo. E lembrando que na live nós vamos fazer exercício e explicações para fixar o nosso aprendizado. Pessoal, meu muito obrigado. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.